Boa noite, pessoal. Hoje a gente está recebendo aqui o Felipe Simões, ele que coordena dentro da Prefeitura Municipal de Niterói o programa Bicicleta, Niterói de Bicicleta. Na semana passada nós já conversamos aqui com a Vivian da Bike Anjo e hoje então nós vamos ter a oportunidade de ouvir, né, o outro lado que é o órgão gestor. Felipe, seja bem-vindo, fica à vontade e as nossas reuniões depois elas são disponibilizadas no YouTube e tu podes compartilhar a tua apresentação. Eu acho que a Lucélia já deixou no ponto, não foi, Lucélia? Bem-vindo, Felipe, fica à vontade, tá? E conta para nós um pouquinho desse programa que é tão exitoso lá em Maricá. Em Maricá, não, em Niterói. Opa! Maricá não, Opa! Maricá é tarifa zero. Gente, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje à noite. Falar de bicicleta é, sem dúvidas, uma das paixões da minha vida, além de ser meu trabalho. Mas, claro, a gente não pode deixar de dizer do nosso momento atual político e das relações Brasil-Estados Unidos, que, francamente, teve um camarada que disse que hoje está num dia feliz, mas acho que é uma felicidade em termos muito temporários, né? Ou então pelo menos no meio de um furacão que é muito duro. Acho que eu nunca tinha imaginado viver uma crise como essa. Claro que do governo Trump você pode esperar qualquer coisa, mas acho que é importante notar que a condução do presidente Lula e do governo de uma maneira geral na garantia da soberania nacional, isso é eu acho que é um dia, eu não diria feliz, tá? Mas eu diria um dia de bastante, para se ter bastante orgulho dessa condução e fortalecer bastante a nossa identidade, a nossa coragem enquanto brasileiros, né? Acho que é um ponto que eu não poderia deixar de notar, porque eu passei o dia inteiro, enfim, entre trabalho e estar mergulhado no que vai acontecer agora, né? Mas acho que a gente, bem, pelo menos esse olho desse furacão, ele tende a passar agora, como disseram aí, é prender o bananinha e dar prosseguimento. Mas, bem, queria fazer notar também que meu pai está aqui acompanhando a reunião, eu não podia deixar de passar para ele, que ele que é filiado ao PT também. Eu sou do PDT, sou pedetista, mas, bem, estamos todos na esquerda democrática e, assim, muito importante, muito emocionante estar nesse espaço de construção política também, no final das contas, né? Porque a gente debate a política partidária, mas a gente debate também projeto de cidade, projeto de país e isso é realmente o que nos diferencia do outro lado, vamos colocar assim. Eu cheguei a comentar no início da nossa conversa que eu não tenho certeza se eu faço a apresentação, se a gente toca mais ou menos uma conversa. Eu acho que eu vou fazer a apresentação bem rapidinho, porque aí a gente dá um prosseguimento, já define o tom da nossa conversa. Deixa eu colocar ela no ponto aqui. Bem, essa apresentação se chama Pedalando até o Futuro, e o que a gente tenta responder nela, gente, a gente está falando aqui de uma história de 13 anos, olha o número de vocês aparecendo mais uma vez. Até o ano passado era 12, mas agora estamos no 13º, e de investimentos em política pública pela bicicleta, e assim, o que a gente tenta responder nessa apresentação é o que diferencia e o que a experiência de Niterói ela pode falar para as demais cidades quando a gente tenta responder a pergunta de como fazer, né? Que é então a gente tenta aqui nessa apresentação passar muito rapidamente pelos motivos, mas principalmente questionar o que fica de lição para as cidades e para a luta política de forma mais ampla. Meu nome é Felipe Simões, eu sou arquiteto urbanista, sou coordenador do Niterói de Bicicleta, aqui da Prefeitura Municipal de Niterói, ativista pela mobilidade ativa. Eu fiz questão de colocar também aqui os dois diretores que integram essa equipe que eu lidero, o João Pedro Boechat e a Leila Marimbondo, que são diretores, respectivamente, de infraestrutura ferroviária e planejamento e participação social, duas grandes áreas, aqui na coordenadoria. Eu entrei na prefeitura, naquele que à época era um grupo de trabalho, um programa de governo, que já se chamava Niterói de Bicicleta lá em 2015.
participei de uma seleção de estagiário e acabei trabalhando com o que eu mais gosto na vida. Fui muito sortudo nesse sentido. Então, em 2013, esse grupo de trabalho é criado com o objetivo de fomentar a promoção da mobilidade por bicicleta. 2021, a gente, no governo Axel Grael, e é importante notar, 2013 era o governo Rodrigo Neves, né, ele foi prefeito por 2 mandatos. Em 2021, no governo Axel, é criada a coordenadoria, que é essa instância intermediária dentro da estrutura do governo. Né, a gente tem orçamento próprio, a gente tem metas de governo própria, mas estamos ainda vinculados, claro, a uma secretaria. Na época era a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade, e hoje, 2025, com orçamento e escopos ampliados, estamos vinculados à Secretaria de Mobilidade Urbana. E nós, em termos de estrutura de governo, nós somos a experiência mais volumosa em termos de experiência de governança da bicicleta no nível municipal, né? Porque hoje nós temos essa estrutura da coordenadoria para tratar de infraestrutura cicloviária, de cultura e educação para a bicicleta, e também da geração de dados. E a pergunta que a gente vem tentando responder ao longo desses anos todos é como a gente caminha das discussões locais, ou seja, como a gente caminha desses consensos localizados que nós temos aqui, por exemplo, aqui, eu tenho certeza que nessa reunião ninguém duvida de que a bicicleta é uma solução importante e fundamental para as nossas cidades. É um instrumento de democratização, um instrumento de preservação do meio ambiente, de mitigação dos impactos do aquecimento global, mas como a gente transforma esses consensos em mudanças estruturais. Lembrando que a gente está numa época, eu coloquei até aqui o exemplo do Não Olhe para Cima, aquele filme, né, que é aquela doideira, não sei se vocês assistiram, mas tem um grande asteroide chegando, que é a analogia de mudanças climáticas, e ninguém consegue convencer o público que existe um asteroide que está se aproximando. Né? E se o asteroide, se as mudanças climáticas, elas ainda encontram resistência em se tornarem consensos amplos, quiçá as suas expressões menores na pauta da construção de um futuro. Entre elas, eu diria que é a bicicleta. Né? Como é que a gente transpõe esses desafios? Niterói é uma cidade que tem um alto índice de motorização, que tem alta renda comparado com as cidades da região metropolitana, comparado com as cidades do próprio estado, brasileiras também, de uma forma geral. É uma cidade que, naturalmente, quem dirige tem maior influência, né? E maior renda também, no final das contas, influência política, porque, bem, aquela pequena proporção das pessoas que usam o carro no seu dia a dia são também as pessoas com mais renda, né? mais riqueza, mais acesso ao meio político, e também são uma minoria, assim como em São Paulo. Ao contrário do que se acha, mesmo em São Paulo, uma cidade que é aquela loucura de carro absoluta, a proporção das pessoas que usam o carro, se eu não me engano, está na faixa de 30%, a proporção das viagens que são realizadas de automóvel. Aqui em Niterói, a gente está ali em 26%. Só que isso já é suficiente para travar a cidade inteira diariamente nos horários de rush. E a grande maioria das massas mesmo está no transporte público, está a pé e está de bicicleta. Por isso que a gente fala tanto de democratização do espaço público, é aquele conceito que o Haddad já trazia lá em 2014 a 2018, né, quando ele é prefeito, da nossa reforma viária, de redistribuir os espaços viários de acordo com a real demanda e a real necessidade de utilização deles. Então, aqui eu trago, inclusive, a experiência lá de São Paulo. São Paulo constrói 400 quilômetros de infraestrutura cicloviária em 4 anos. É uma experiência fabulosa, uma coisa... e a gente, via de regra, no Brasil, a gente sempre precisou de uma liderança política para matar no peito e tocar a pauta em frente. Né? Ele realmente fez isso, mas a gente tem que convir que, por mais expressiva, por mais importante, por mais necessária que tenha sido essa experiência, a gente teve aquele rebote Dória, quando Dória é eleito com Acelera SP,
né? E a gente teve aqui a sorte em Niterói, né, de viver um momento posterior a esse e já poder beber dessa fonte em termos de aprendizados políticos. Até porque a questão da bicicleta, ela não é uma questão técnica em termos de como se faz, né? Evidentemente tem desafio técnico, mas o desafio da bicicleta não é necessariamente técnico, não é orçamentário, porque infraestrutura cicloviária é barata, é um desafio político acima de tudo e de convencimento. Então, como é que a Niterói, essa é a pergunta que a gente tenta responder, como é que a Niterói enfrenta esse rebote, né, esse termo em inglês, que hoje eu não estou afim de falar inglês, como é que Niterói enfrenta ao longo desse período? A gente vem desde essa época, mais ou menos, ali, tendo um crescimento consistente e praticamente ininterrupto. A gente tem ali a pandemia em 2020, que o número de ciclistas cai, mas ele tende sempre a apontar para cima, né? Saiu uma contagem de ciclistas numa das principais vias da cidade, que é a Avenida Roberto Silveira, que parte lá de 1.000 pessoas por dia andando de bicicleta para 6.600, já representando ali papo de 15 a 20% de todos os veículos que estão nessa rua, uma rua que nem tinha ciclovia há 10, 12 anos atrás. E como é que a gente pôde assegurar que esse movimento fosse continuado? E aí eu trago aqui 5 pontos. E, de novo, o objetivo dessa apresentação é sair um pouco do óbvio. Evidentemente, isso aqui só foi possível porque a gente construiu ciclovia, porque a gente deu infraestrutura, porque a gente explorou a demanda reprimida, porque a gente... Enfim, mas isso tudo são aquelas lições, e se a Suzana estivesse aqui, ela poderia confirmar com toda a certeza e segurança, são aquelas lições que a bibliografia ela vai dizer com muita clareza. E elas são as mesmas para todas as cidades. Mas a tentativa de resposta que a gente quer trazer aqui de novo é qual a diferença da experiência de Niterói. Então, dentro desses 5 pontos, o primeiro é planejamento participativo desde o primeiro dia, incluindo a comunidade de ciclistas no processo de tomada de decisão. Você tem que criar esse sentimento de pertencimento e responsabilidade para com o projeto em todos os que estão envolvidos, engajar através das redes sociais para encontrar aliados. As pessoas têm que realmente se sentir parte desse processo que está acontecendo, e você tem que criar uma base política. Isso é inegável. Você tem que, seja no cicloativismo, seja nos grupos esportivos, nos grupos de pedal. A gente teve aqui uma abordagem com frentes paralelas, ou seja, ao mesmo tempo que a gente vinha construindo infraestrutura cicloviária, a gente também fazia a promoção de eventos culturais, ao mesmo tempo que estava investindo em cicloturismo, também nas campanhas educativas, motorista, ciclista, ao mesmo tempo que estava construindo bicicletário fechado, a gente estava pensando em bike compartilhada. Então, se uma dessas frentes ela para, ou seja, se a gente bate numa parede, se a gente tem uma oposição determinada muito, muito forte em relação à construção, à ampliação da malha cicloviária, a gente tem a garantia de que o projeto cicloviário como um todo ele pode ter prosseguimento, não parar, né? 3, avaliar o cenário político. A gente tem que fortalecer a liderança comunitária e avaliar quais são os nossos aliados na democracia participativa. A gente tem que valorizar o feeling político, a sensação política que essas lideranças elas podem nos fornecer, né, nesse sentido. E por mais que isso às vezes seja, aí falando como cicloativista, isso pode ser frustrante para quem quer ver a pauta indo para frente, a gente também tem que avaliar. E eu falo isso com toda a segurança, gente, porque ali na imagem, embora tingida de azul, a gente consegue ver com clareza o ex-prefeito e atual prefeito Rodrigo Neves, ao lado do então vice-prefeito Axel Grael. Entre os dois, eu posso dizer que o Axel ele é quem traz o cicloativismo, né, a relação com a pauta da bicicleta no coração desde sempre. Ele é ativista dessa pauta desde a década de 80. Né, e o Rodrigo é um político extremamente habilidoso, extremamente realizador e pragmático também. Então, evidentemente, o Rodrigo ele precisou ser convencido ao longo dos anos. E o que eu acho um indicador muito bacana é que hoje eu posso dizer que ele é tão cicloativista quanto o Axel. Né? Eu acho que dentro desse pragmatismo político dele e transformador, né, de quem transforma e busca transformar com efetividade a sociedade, lendo de forma correta
a política local e agindo de forma estratégica politicamente, ele incorporou a bicicleta no discurso. Isso para a gente é um motivo de grande orgulho e um indicador muito positivo do caminho que a gente vem tomando aqui na cidade nessa área. 4, simbolismo. Os gestos simbólicos são muito importantes. A bicicleta ela tem que ser bacana, ela tem que ser vista como algo legal. Aqui eu tenho o exemplo do bicicletário Araribóia, que fica do lado da Estação das Barcas, que é um grande ponto de intermodalidade, no qual você consegue estacionar sua bicicleta de maneira gratuita. Tem cadastro, você entra. O ciclista, o pessoal brinca que só falta os funcionários do bicicletário pegarem o ciclista do colo, de tão bem atendido que ele é lá. Mas, bem, o projeto original previa um cercamento de grades, que seria, as bicicletas ficariam quase escondidas. E uma sacada, na época, foi até do Axel, a época vice-prefeito, uma sacada muito bacana foi que ele falou: não, gente, tem que ser vidro isso. A bicicleta ela tem que estar exposta, porque a bicicleta, para o bem e para o mal, ela é de baixo impacto, né? Você não vê ela não tem impacto na via como carro, que acelera, que faz barulho, que é grande, que ocupa espaço, mas isso é bom por um lado, mas é ruim por outro, que é muito fácil construir a narrativa de que não tem ninguém pedalando, que as políticas estão sendo para ninguém. Então é importante mostrar as bikes na rua, é importante chamar atenção para elas e colocar também em um local de destaque, para tornar andar de bicicleta legal e associar isso à própria imagem da cidade. E, por fim, seja paciente, seja persistente, considerando que essas mudanças culturais e impacto das políticas públicas levam tempo, tem etapas para serem seguidas. Vocês que trabalham na política, vocês que trabalham e não sei se trabalham profissionalmente, né, mas pelo menos militam politicamente, entendem mais do que ninguém que o poder público ele tem o seu tempo que é próprio, que é diferente do tempo da sociedade, do resto da sociedade, né, de forma geral, mas a gente precisa ser coletivamente paciente e celebrar cada pequena vitória ao longo do caminho. Isso é muito importante. Isso é uma mensagem. Então, assim, como a gente enfrentou esse rebote, gente? Como o Niterói enfrenta o backlash? Cara, não sem reveses, não sem problemas, não sem... e aí você vê nessa foto uma imagem de um pessoal que estava, na época, se manifestando contra as ciclovias do caos, né, que é uma situação bem parecida com que quem mora em São Paulo viveu naquela época. Né? Essa ciclovia do caos, entre muitas aspas, ela tirou 20% das vagas de uma praia, uma ciclovia na Orla, que a gente escolheu justamente para ser a ciclovia vitrine, que todo mundo iria gostar, mas a gente, para isso, teve que tirar as vagas dos carros que ficavam olhando para o mar o dia inteiro ali enquanto estavam estacionados para poder construir a ciclovia. E isso, gente, foi caótico, o processo foi caótico. Embora a ciclovia hoje seja lá consolidada, amada e utilizada pelas pessoas, o processo não é fácil. Né? Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar firme para poder enfrentar. Mas sabendo que vale a pena e que o resultado vem. Esse é um dos passeios ciclísticos mais tradicionais aqui da cidade, acontece desde a década de 80, e ele cada vez tem mais gente, tem mais adeptos. Aqui nessa imagem tem mais ou menos 3.000 pessoas, né, pedalando nesse dia. É muito simbólico, é muito importante, mas é importante lembrar também que num dia de semana como outro qualquer, a gente tem mais do que o dobro dessas pessoas circulando para ir voltar ao trabalho no dia a dia. Isso é realmente lindo de se ver. Falando brevemente aqui do que a gente conquistou nesses últimos 12 anos e meio, 85 quilômetros de infraestrutura cicloviária, que eu digo de passagem, essa não é exatamente a melhor métrica para se comparar. Político e jornalista adora dizer quantos quilômetros de ciclovia, mas se a ciclovia está onde ninguém quer passar, realmente ela não é tão importante quanto ela está na rua principal. Né? E a gente aqui tem a particularidade de ter ciclovias em ruas muito importantes, embora ainda não todas. A gente tem um sistema de bicicleta compartilhada que é pública e gratuita. Esse é o nosso passe livre aqui em Niterói. São mais de 50, são 50 estações, no caso, 600 bicicletas, que a gente vai estar chegando até o final desse ano a 78 estações no total.
Temos o bicicletário público, conforme eu falei, a gente tem mais de 5 mil vagas em paraciclos, que são os bicicletários de rua, instalamos ele gratuitamente. Temos uma equipe que é dedicada para a promoção de eventos e campanhas, temos 11 equipamentos de contagem em tempo integral nas ciclovias, que fazem essa geração de condição de dados, que a gente consegue analisar exatamente o que está acontecendo e calibrar a política pública em acordo com esses dados. Temos a ciclovia mais movimentada do Brasil e esse que é o maior departamento de políticas cicloviárias do país, que é o Niterói de Bicicleta. Gente, aí assim, eu queria ver se a gente podia. Eu sei que não sei se foi uma apresentação tão boa, porque agora, enquanto eu apresentava, eu percebi que essa é uma apresentação muito voltada para o cicloativismo, né? Para quem já está na área, já está lutando por ela. Não sei se eu deveria ter trazido algo um pouco mais do início do programa, passando pelas conquistas item a item, mas eu acho que essa conversa que a gente pode ter agora, ela pode adicionar bastante ao que veio. De novo, estou à disposição, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês falando desse espaço, gente. Não, Felipe, está excelente. É assim mesmo que a gente vê as apresentações e depois a gente dá margens às perguntas e daí solta-se a imaginação. Quando tu acabar a tua fala, que a gente já começa a encaminhar perguntas. Gente, então vamos lá, vamos passar para essa etapa de perguntas, de comentários, e aí eu vou trazendo também novos dados conforme respondo. Lúcia, você levantou a mão? Começa você? E levantei, pode ser. A minha pergunta, Felipe, é o seguinte: é porque eu estou fazendo um trabalho aqui de cruzar as divisões modais do país e com os planos de mobilidade urbana. E eu queria saber se Niterói tem plano de mobilidade urbana. Temos. Inclusive, esse dado da nossa divisão modal, que eu apresentei antes, ele foi obtido através do processo diagnóstico do Plano de Mobilidade Urbana de Niterói. Ah, então tá, tá. E outra coisa que eu ia perguntar para ti é se vocês têm bicicletas acessíveis. Bicicletas acessíveis do ponto de É vista da tipo pessoa com assim, deficiência? para pessoas com deficiência. Não, não. Essa foi uma demanda que a gente tem algumas interseções, particularmente com a nossa Secretaria de Acessibilidade e com algumas instituições que trabalham essa pauta aqui na cidade. A gente já realizou eventos para deficientes visuais, e que aí a gente fazia a captação numa bicicleta que é um tanto difícil de encontrar, que é aquela tandem, a dupla, né? Então, no Uhum. evento se tinha a oportunidade de fazer a experiência com a bicicleta, mas são ações pontuais, né? A gente tenta fazê-las com a maior frequência possível, mas não estão incluídas, por exemplo, nas nossas bicicletas compartilhadas. Tá certo, obrigada. Depois eu posso pedir para ti uma cópia do plano de mobilidade urbana de Niterói, ou tem na internet? Claro, tem na internet, mas eu posso mandar. Ah, tá. É que eu queria saber também, agora por último, eu queria saber o seguinte: teve uma época que eu trabalhei no Ministério das Cidades e eu era responsável pelo PAC Médias Cidades, né? E Niterói é uma cidade considerada de porte médio no Brasil e ela estava inclusa nesse PAC. E esse Grael, né? Que é aquele, eu acho que é da família daquele corredor, não é? Daquele Velejador, velejador. velejador, né? Então, a gente até aprovou um projeto lá, eu acho que é na Praça Araribóia, né? Lá, é no Cais dos Charitas, é isso, não é? Eu não sei, na Pode verdade, ser, pode ser. depois teve o golpe da Dilma, eu não sei se foi concluído o projeto, né? Mas a minha pergunta para ti, porque eu tive a oportunidade de conversar com ele, isso foi em 2016, assim, ele também é um esportista, né? De uma família de esportistas, né? Eu acho que isso também faz com que dê uma certa atenção. Tu acha que eu tô certa? Sim, Olha, é claro que a herança familiar dele, eu acredito que tem influência sim, mas a pauta da bicicleta, pelo que eu conheço já estava do presente. Grael, ela se relaciona muito mais com a atuação como ambientalista dele. Ah, Que ele tem essa. Na verdade, os dois irmãos são velejadores, e embora a família inteira acho que tem essa relação com a vela, ele mesmo tem uma trajetória ambientalista. Então ela ah, tem desse viés. eu me lembro que ele falava, realmente, parece que é verdade. Então tá, querido, Uhum. obrigada. Obrigada, Lúcia. Sônia, por favor.
Boa noite, Felipe, boa noite, camaradas. E aqui no Rio de Janeiro, aqui na Câmara dos Vereadores, quando eu trabalhava num gabinete específico, a gente conseguiu fazer a CPI das bikes, né? E nessa CPI, que foi riquíssima, tem um relatório riquíssimo, a gente conseguiu detectar, assim, vários problemas, e eu queria saber se esses problemas vocês encontram aí também. Como, por exemplo, roubo de bicicleta. A gente descobriu não, a gente percebeu que cada vez que roubava a bicicleta, paravam na OLG ou no Mercado Livre, enfim. Aí o que a gente fez? A gente convocou esses empresários, né, esses diretores, enfim, dessas plataformas, e a gente conseguiu, pelo menos no Mercado Livre, pedir documento na hora de anunciar a bicicleta, porque na OLX isso não foi possível. E você pode ver lá na OLX, rouba a bicicleta, meia hora já está sendo anunciado na plataforma. Eu queria saber primeiro se vocês têm um acordo com essas plataformas, se vocês já chamaram essas plataformas para uma conversa, para dificultar a venda de bicicleta roubada. E a segunda coisa que a gente levantou e fez também foi com relação aos pontos cegos da cidade, onde os ônibus não viam as bicicletas, locais onde é impossível você visualizar uma bicicleta. Aqui no Rio de Janeiro, volta e meia ali na São Clemente, morre um ciclista, é muito triste. Botafogo, particularmente, é um local, e se você for ali, ali na Zona Oeste, onde as pessoas usam muito bicicleta, inclusive para trabalhar, tem assim um canteiro de bicicletas jogados no chão, porque não tem nenhum um lugar para guardar, enfim, para fazer o prosseguimento da viagem para o trabalho, entendeu? Aí eu queria saber se vocês têm algum ponto de guarda. Queria saber do ponto cego, se vocês olharam isso, já fizeram esse estudo, que é muito importante, e saber se vocês fizeram algum encontro com as plataformas para dificultar a venda de bicicleta roubada. Obrigada, Felipe. Desculpa dar esse trabalho aí. Nada, Sônia, é um prazer falar sobre isso mais uma vez. Eu vou começar pelo meio e depois pelas pontas da sua pergunta em três partes. A do meio foi em relação aos pontos cegos dos ônibus. Hoje, aqui em Niterói, e se eu não me engano, isso já está começando também na região metropolitana de forma mais ampla. Os ônibus eles são adesivados junto aos pontos cegos. Eu tenho a impressão de que eu já vi isso em ônibus do Rio também, mas é muito recente, indicando um alerta, né, de cuidado ponto cego. E aqui na cidade a gente faz o treinamento aos motoristas todo ano, tem um circuito que reúne em vários turnos os motoristas da cidade para fazer a conscientização de forma ampla da pauta da bicicleta, mas também voltado especificamente para o ciclista. Tem até aquele exercício que faz muito sucesso nas redes, que a gente bota o motorista ali na bicicleta fixa e o colega dele tira uma fina dele para ele se sentir na pele do ciclista quando o ciclista leva a fina, né? As imagens são maravilhosas, os sustos que eles levam. Mas isso, assim, tem uma percepção hoje na cidade de que a questão do respeito dos ônibus aos ciclistas, a gente conseguiu melhorar, sabe? O ônibus hoje já foi um problema maior, e hoje está um pouco mais sanado. Claro que a gente resolve uma coisa e vem diversas outras. O automóvel particular ainda é um problema, a questão do Uber, do motociclista, né? Mas esse programa foi bem, a gente considera bem sucedido. Com relação a furto de bike, olha, esse é um desafio que é geral no mundo inteiro. Onde se pedala, infelizmente, tem bicicleta roubada. Eu tenho um dado de que Amsterdã, que é uma cidade que usa muita bicicleta, das maiores referências em termos de proporção modal do uso da bicicleta no mundo, são 80 mil unidades roubadas todos os anos. É um crime fácil de se realizar, é um crime rápido e é um crime muito difícil de coibir. Aqui na cidade, o que a gente implementou como medida para tentar, pelo menos, auxiliar na recuperação das bicicletas roubadas e, consequentemente, no desbarateamento das quadrilhas, criar um programa que se chama Bike Segura. Ele é atrelado ao bicicletário Araribóia, que eu mencionei, né, que é um bicicletário fechado público, do lado da estação das barcas, e que o bicicletário em si ele requer cadastro do usuário para usar. Então, em determinado ponto, nós chegamos à conclusão de que, olha, se a gente já tem
a cor da bicicleta, a identidade do dono da bicicleta, o endereço, o telefone, a marca da bike, tudo mais, era muito simples, e foi assim que a gente fez, começar a cadastrar os chassis e divulgar isso no formato de um programa que também incluísse a integração com as forças de segurança. É uma base de dados que é compartilhada, e toda vez que uma bicicleta é recuperada do município, o número do chassi, e às vezes até o próprio adesivo do bicicletário, que quem furtou nem se atenta a tirar, ele é batido com o cadastro bicicletário e a gente consegue recuperar a bicicleta dessa forma. Então, assim, a gente incentiva, inclusive, quem não usa o bicicletário do dia a dia, quem não precisa, porque não faz sentido, para o seu deslocamento, também faça o cadastro dessa forma. Essa é uma das medidas, mas a ideia de buscar o Mercado Livre, a OLX, é bem interessante. É bem interessante. Uma das coisas que a gente não tinha pensado sobre isso especificamente, mas uma das coisas que a gente quer buscar é fazer com que esse cadastro ele esteja aberto para consulta de quem quiser comprar uma bicicleta usada em Niterói. Então, você pode jogar lá o número do chassi e, claro, respeitando a lei de proteção de dados, ele só vai dizer se a bicicleta está cadastrada ou não, ou então se ela tem um alerta de furto do sistema, porque também tem isso. Se a bicicleta for furtada, você pode ir ao bicicletário, avisar se a bicicleta foi furtada. Se ela, porventura, aparecer por lá, às vezes ela é vendida e a nova pessoa tenta cadastrar ela também lá no bicicletário, a gente vai ficar sabendo. E, por fim, com relação a ponto de estacionamento, gente, esse caso que a Sônia mencionou, ele é um caso clássico do descaso, né, que muitas vezes se tem com quem pedala e essa visão de que a bicicleta é só uma etapa ali para quem ainda não conquistou uma situação melhor. Né? Eu ando de bicicleta porque minha rua não tem ônibus, eu ando de bicicleta porque ainda não tem uma moto, porque não tem carro. Né? Então, essa pessoa ela é tão transitória, aquela situação, que o poder público tradicionalmente não dá nem a atenção devida. Aqui em Niterói, a gente tem o bicicletário que eu mencionei. A gente está construindo agora o bicicletário na estação de Charitas, que é outra estação aquaviária que nós temos. Ele vai ter 400 vagas, vai funcionar igualzinho o que já existe. E temos o serviço, cheguei a mencionar na apresentação, de instalação de paraciclo, que são aqueles aros, né, que ordenam a parada de bicicleta e dão condições mais seguras para a pessoa estacionar. O poder público, através do Niterói de Bicicleta, instala à medida que as pessoas solicitam pontos de instalação. Então, por exemplo, se você frequenta uma academia que não tem onde pare de bicicleta, você pode indicar que a gente vai lá, faz a vistoria, e se houver viabilidade técnica, instala. Como é um município que faz a gestão do espaço público, a gente mesmo pode prosseguir sem nem requerer, por exemplo, que seja o proprietário daquele terreno, daquele estabelecimento solicitando. É só o serviço público, mas ele tem caráter praticamente essa demanda de sugestão, né? Então qualquer um pode fazê-la. E nessa toada a gente já fez a instalação de 5.000 vagas ao redor da cidade. Claro, ainda tem demanda para mais, mas hoje aqui a gente está conseguindo fazer esse atendimento em 2 a 3 semanas. Você vai lá, manda o pedido, em 2 a 3 semanas a gente avalia, e se der para instalar, instala. Obrigada, tá? Pronto. Então, agora, Rogério, por favor. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, Felipe. Boa noite, ciclistas e ciclistas, a turma do busão, os metroviários e ferroviários. É muito legal estar aqui nesse espaço conversando de bicicleta e dentro de um partido político que permite a gente fazer isso com total transparência e camaradagem, né? Acho isso tão importante. Apesar de que tem gente que não gosta, né, que se coloque a bicicleta na política, mas enfim, a gente é resistente, resiliente. E eu tenho umas perguntas aqui pro Felipe. O Felipe foi meu cicerone lá em Niterói, quando eu fui fazer um trabalho no Rio, e a gente deu um rolê lá, ele estava na campanha política, apareci lá, olha o Rogério aqui, ó, ele veio aqui, escolheu Niterói para fazer um trabalho no Rio, porque Niterói é massa. E é mesmo, e eu acho bem legal toda essa história que você conta, né, sempre com tanto entusiasmo. Eu tenho perguntas. Primeiro, vocês calculam o ROI, que é o Return on Investment, ou retorno do investimento para essas paradas aí? Como é que calcula aí? Quanto que vocês colocam no sistema todo e qual é o retorno? É um retorno social, um retorno econômico? Ele influencia na política pública para diminuir, para cumprir com meta do milênio?
para facilitar a turma deixar o carro em casa e usar mais a barca. Vocês tiveram influência na diminuição da tarifa da barca, no caso da prefeitura, né? Aí a segunda pergunta é sobre cicloturismo, por exemplo. Já tem algum plano aí para incrementar cicloturismo? Porque eu lembro quando eu fui lá, eu tentei comprar uma lembrancinha para a família aqui. Aí andei todo o centro ali, perto do bicicletário, andei aquelas ruazinhas lá, perguntando. E aí, pessoal, nunca ouvimos falar de um negocinho, estive em Niterói e lembrei de você. Não tem. Então, e o cicloturismo, isso daí pode fomentar, né? Abrindo novos postos de emprego. Quando fui lá para aquele forte lá, aquela fortaleza de São Francisco, é isso? Santa Cruz? Santa Cruz. Fui lá pedalando até a Fortaleza de Santa Cruz. Também cheguei lá, parei no povoadinho que tem ali, o pessoal dos pescadores, né, lá embaixo. Também não tinha nada. No máximo tinha uma papelaria que tinha alguma coisa do rio, da ponte do Rio Niterói. Era algo assim. Então tem o cicloturismo, porque até o final do ano eu vou tirar a minha licença de guia de turismo e eu vou começar a levar gente para fazer cicloturismo por aí, que eu estou no curso da ETEC aqui e vou tirar o diploma no final do ano. A terceira falou muito de infraestrutura, mas falou muito de infraestrutura, que é o hardware, né? Você já deve ter conversado com o Murilo do Aro, ele sempre fala isso. Porra, mano, e o software? Que é ensinar as pessoas a andar de bicicleta, colocar alguma coisa na primeira infância já para ambientar a população de que criar, né, os novos ciclistas para daqui 10 anos. Tem alguma coisa assim? Vocês pensam nesse sentido? É isso. Legal, Rogério. O Rogério, antes de eu conhecer ele, eu já acompanhava o trabalho dele no Jornal de Bicicleta, da coluna na mídia tradicional. E assim, é legal, gente, quando a gente traz o pessoal de fora, porque dá para conhecer aqui, porque acho que dá esse balizamento. É, quem mora na cidade tem as emoções muito à flor da pele. Evidentemente, quem mora é muito importante de se ouvir, mas acho que sempre que vem alguém de fora, é uma oportunidade tremenda da gente ter uma visão um pouco mais isenta do ponto de vista das condições que a gente encontra aqui, né? A gente acaba sendo muito influenciado pelo dia a dia, pelas paixões políticas, e acho que foi muito legal quando o Rogério veio que a gente teve a oportunidade de conversar dessa sobre o futuro dos investimentos, sobre como se relaciona com o cicloativismo de forma geral. Com relação ao retorno sobre investimento, especificamente, Rogério, a gente já teve vamos dizer assim, várias tentativas de calcular isso de forma mais assertiva e qualificada, mas a gente esbarra em dois problemas. O primeiro é que quando esse tipo de cálculo ele é confrontado em termos de priorização com as atividades do dia a dia, cara, às vezes ir fazer uma campanha de educação na rua, botar a equipe para projetar uma ciclovia nova, acaba sempre ganhando, né? Então a gente, nos últimos anos, tem tentado garantir que a gente produz os dados, que a gente tem esses dados abertos e disponíveis e contar com a universidade, com os especialistas, com as pessoas que vão ter, inclusive, a isenção necessária para fazer esse tipo de análise, né? O que a gente vai ter de forma mais prontamente disponível, por exemplo, é o custo por viagem da bicicleta compartilhada, o custo por estadia do bicicletário Araribóia. E assim, o spoiler que eu posso dar é que o custo da viagem da bike compartilhada é por volta de R$ 2, né, que é muito inferior a uma passagem de ônibus, por exemplo. Em termos de investimento da política cicloviária aqui, a gente deve estar na casa entre contratos em andamento e investimento, a gente deve estar na ordem de 35 milhões por ano aqui no Niterói de Bicicleta. Isso, naturalmente, não tem só o retorno direto, a gente tem uma série de retornos, inclusive, que são intangíveis em termos de felicidade da população, ou então redução da sensação de insegurança nas ruas, né, ou criação de oportunidades mais dispersas no território, na sociedade, de emprego, inclusive, né, com o ciclo da economia que a bicicleta ela acaba por colocar, por girar. Com relação à tarifa da barca, embora a gente tenha tido essa redução muito substancial, muito esperada, muito comemorada, que foi viabilizada já através do aporte do município, o município ele faz um compromisso de aporte anual ao Estado da ordem de R$ 20 milhões para poder auxiliar no custeio dessa redução da tarifa, tanto de charitas, que passa de R$ 23 para 7 alguns quebrados,
quanto a Araribóia, que reduz em R$ 1 a tarifa, mas também já há cerca de 4 anos atrás, a primeira experiência já tinha sido posta em curso com o subsídio do município também, zerando a tarifa de ônibus para quem pegasse a barca logo em sequência. Então, um incentivo direto para transferência, para substituição modal nesse transporte entre Rio e Niterói, Niterói-Rio, no caso. Então, assim, essa pergunta sobre a influência na tarifa da barca, realmente a prefeitura ela vem tentando, porque a questão da ponte nos impacta muito em termos do engarrafamento diário. Se a ponte para, Niterói para. É histórico e comprovado. Você fez a pergunta sobre cicloturismo. Realmente, Rogério, esse é o tipo de percepção que só quem vem de fora, eu nunca tinha parado para pensar, de fato não existe lembrancinha de Niterói para quem vem até aqui. Eu acho que deveria ter realmente, né? Acho que a pauta do turismo é muito importante e a gente aposta muito que o cicloturismo é uma forma da gente conseguir construir uma identidade que seja própria da cidade de Niterói e que seja e que consiga ultrapassar essa dificuldade que nós temos de estar localizados do lado da cidade mais turística do Brasil, a cidade que é a grande atratora de turismo, que é o Rio de Janeiro. Como você faz o turista que vai para o Rio vir para Niterói também, né? Ou passar alguns dias, ou melhor ainda, vir para Niterói e não para o Rio, né? E a gente aposta muito que essa imagem como uma cidade que pedala, o suporte ao cicloturista sejam fatores muito importantes. Nós temos um projeto conceitual, um plano conceitual que foi desenvolvido lá em 2021, que traçou algumas estratégias. Em 2022, nós lançamos o selo Amigo da Bicicleta, ainda em caráter preliminar, que reconhece aqueles estabelecimentos, iniciativas que incentivam o uso da bicicleta no acesso a ele, ou então dão um tipo de desconto, vantagem ou vantagens ao ciclista. E a partir de 2023, com conclusão no início desse ano, a gente começa a desenhar o circuito de cicloturismo do município. A gente hoje tem o projeto completo, com mais de 120 quilômetros de rotas cicloturísticas, o guia, site, aplicativo, tudo isso pronto para ser listado e posto na rua, inclusive com sinalização direcional na rua. É um projeto lindo, maravilhoso, que foi feito por uma equipe super competente que nós contratamos, só que a gente está segurando, Rogério. Por quê? Cicloturismo não é uma pauta que a gente vai tratar apenas com infraestrutura, a gente também precisa do software. Então, concomitante ao processo licitatório da implantação desse material, estamos também fazendo uma parceria com uma OSC para fazer a gestão e a governança desse negócio. Ou seja, vai ser uma parceria que vai permitir que a gente tenha uma equipe dedicada, exclusiva, para estar indo nas feiras de turismo, para poder fazer a divulgação propriamente, para poder fazer o contato com as agências, formação de agentes de turismo especializados no cicloturismo, e também para fazer a manutenção dessa sinalização, porque senão a coisa quebra, ninguém é exatamente o pai da criança, a mãe da criança, e a gente tem uma desagregação do projeto que é muito importante. Né? Então é importante que ele seja lançado ao mesmo tempo que você tenha condições de dar suporte a isso socialmente e fazer com que seja algo verdadeiramente transformador em termos da economia e da identidade da cidade. Né? E aí, falando de software, para além da infraestrutura, isso sempre ficou muito, muito determinado no Niterói de Bicicleta, que a gente teria essa divisão entre software e hardware, entre infraestrutura e a questão da cultura da bicicleta. Hoje nós temos também uma estrutura, essa já está pronta, atuante, que é o Polo Cicloviário Araribóia, que é responsável pela promoção da educação cicloviária. Então, eles estão 2, 3 vezes na semana circulando nas principais ciclovias da cidade. Eles montam a barraquinha, fazem aquela operação de educação com as pessoas que estão passando, entre motoristas e ciclistas, distribuem material, fazem as campanhas específicas que a gente tem. Além disso, tem um circuito de formação de mecânicos de bicicleta que eles tocam, tem as bicifeiras que acontecem todo mês, né? São iniciativas que têm no cerne delas a construção também da identidade, mas também de lideranças, de grupos, de pessoas
que consigam florescer a partir daí, a partir desse kickstart. A gente sempre usa como parâmetro buscar projetos que sejam replicáveis e que consigam ganhar asas na própria sociedade. Né? Entre eles, um desses projetos é o Projeto Social Pedalar, que foi premiado agora pelo Prêmio da Transporte Ativo, está indo receber o Me Chamando Pés, que é um projeto que a gente tem super orgulho de ser aqui de Niterói, também vai nesse sentido. E, além disso, a gente tem a nossa diretoria de participação social, que dentro da estrutura da coordenadoria, a gente tem postura, a participação social e o polo cicloviário está ali vinculado a gente. A participação social trata especificamente do recebimento de demandas, das reuniões participativas, da questão do plano participativo cicloviário, da sistematização desse negócio, das vistorias, de buscar novas entradas em projetos e pautas que não necessariamente são vinculadas à bicicleta, mas que podem ter similaridades ou então pontos em comuns que podem ser explorados. Né? Então, assim, falando do que vai além de infra, gente, eu acho que é principalmente o desenvolvimento da cultura da bicicleta da nossa cidade. Bike Anjo também, Bike Anjo, a Vivian falou aqui na semana passada, ela deve ter mencionado, né? Bike Anjo hoje tem todo o apoio da prefeitura através do polo cicloviário. O polo está com todas as atividades da Escola Bike Anjo para poder fornecer aquele suporte de tenda, aquele suporte de material, suporte de transporte, suporte de lanche para o pessoal. Né? Então, assim, a gente vai buscando incentivar todas aquelas iniciativas que são importantes nesse sentido. Acho que é isso. Eu também, gente, se eu estiver falando demais uma determinada pergunta, também podem me interromper, tá? Mas, ó, só para completar, um dos ROI que você tem é aumentar o número de ciclistas. Isso aí já é. Se está aumentando o número de ciclistas na cidade, é uma medição da política pública, né? Oi! Tem uma criança no meu vídeo, é a filha do Calabria. É uma maneira de medir. Esses prêmios também, né? É uma maneira. Agora, mas eu acho que seria legal, muito legal, ir lá no SUS, ver se estava caindo a diabetes e os problemas cardíacos, né? Isso ia ser da hora. Vocês É conseguirem que quando você convencer alguém falou da ROI, UF. Da UF. eu pensei em retorno financeiro, né? Retorno daquela mensuração, porque tem gente que faz esse cálculo, né? Tem Não, uma eu plataforma da fiz uma OMS, provocação, né? né, marqueteira aqui, anglicista, mas também seria interessante saber quanto que se prevê, porque aqui em São Paulo, os caras antes conseguiam aquela sistema de ciclofaixa de lazer, conseguia com o patrocínio, faziam lá os 114 quilômetros com patrocínio, a prefeitura não pagava nada. Aí agora não, a prefeitura bota mó dinheiro lá, 83 milhões a cada 2 anos, né? 45 milhões por ano. E eles que fazem. E falaram que a partir do ano que vem, quando tiver que renovar essa última vez aqui, ou eles querem volte a achar um patrocinador. Mas não medem, né? Qual é o retorno. Eles só pensam em termos de dinheiro, enfim. Mas obrigado aí pelas explicações. Não, eu entendo perfeitamente o ponto, cara. Assim, em termos de retorno do ponto de vista dos indicadores, diretamente, eu cheguei a mostrar os dados, né? A gente multiplicou por quase 7 o número de ciclistas circulando. Naturalmente, isso vai ter um impacto no dia a dia das pessoas, que não é necessariamente financeiro. Mas, assim, eu tenho um dado muito legal que ele se mantém. Eu era muito supersticioso na hora de falar esse dado, mas eu acho que a gente tem que falar mesmo e largar a superstição de lado, que a gente vinha com pelo menos um ciclista assassinado nas ruas da cidade a cada ano. Essa era a nossa média em 2015, 16, 17 foram 3 no mesmo ano, um deles um pescador lá na praia de Itaipu, que você mencionou. 2018 foi foi uma criança, foi uma coisa trágica, horrorosa. 2019 teve mais um também, que foi o Conrado, e de lá para cá não teve nenhum ciclista morto nas ruas de Niterói. É isso, mesmo com o número de bicicletas na rua só aumentando, mesmo com bicicleta compartilhada, fazendo 14 viagens por dia por bicicleta, isso é um indicador muito importante para a gente. Ele mostra que... E a gente tem uma dificuldade muito grande de rastrear, isso é em todos os municípios, né, de rastrear com exatidão os acidentes que acontecem de bicicleta. A subnotificação é muito alta nesses casos, tem dificuldade na categorização das próprias forças de segurança, que não se fala.
não se fala, depende do atendimento, se a pessoa não recebe atendimento e vai para o hospital particular, aí o caso se perde completamente, né? Mas esse dado da morte, para a gente, é muito significativo, muito importante. Oi, Felipe, tudo bem? Prazer. Sou Jorge, aqui de São Paulo, ativista também, parceiro aí do Rogério nas confusões aí, cicloativistas. Espero encontrá-lo aí em Niterói. Tô me planejando para estar no Bicicultura em setembro, participar aí do evento. Depois eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o evento, as expectativas, etc, né? O que vai acontecer aí. Mas enfim, estou me planejando para estar aí e a gente encontrar no presencial. Eu listei algumas coisas assim, obrigado pela apresentação também, né? Eu, como cicloativista, falou que ela é direcionada aos cicloativistas, é importante também a gente ver assim que a gente tem momentos de idas e vindas, né? Essa questão do refluxo aí, né, do contra, né? Que a gente lida sempre aqui em São Paulo, é terrível. E aí, assim, como a gente está num partido político, vou até repetir um pouco a pergunta que eu fiz para a Vivian. Você falou da continuidade do projeto político de, né, democrático, de centro-esquerda, que está já há um tempo aí, com continuidade, isso é super importante. Mas, de qualquer forma, infelizmente, assim, além da pessoa de ter os anticiclovia, a gente vive um momento que existe uma coisa horrorosa, que é o fascismo, e eu vi que vocês te perigaram, chegou ao segundo turno, um bandido, né? Um criminoso, uma pessoa horrorosa, bolsonarista daquelas das piores, né? E chegou ao segundo turno. Isso quer dizer que, mesmo tendo o projeto político vencedor, o fascismo está sempre à espreita aí, em qualquer lugar, né? No Brasil, ele mesmo em lugares onde um projeto vencedor é muito forte ainda à direita. Eu imagino que isso também se reflita em Câmara de Vereadores e tal. Então eu queria que você fizesse um balanço assim de como é que está o estado dessa luta mesmo, imaginando uma questão não só de ser anti-ciclovia ou fazer um cartazinho ou não gostar da ciclovia na porta da minha casa, mas assim, essas pessoas que têm pautas muito piores, né? Muito mais agudas e que, obviamente, são todos anti-ciclovia, é raríssimo. Eu acho que a pauta da bicicleta é uma pauta progressista, né? Uma pauta ambientalista, uma pauta progressista. Então, eu queria entender como é essa batalha, que imagino que é diária também com vereadores, etc. Inclusive com Fogo Amigo, que eu vi outro dia. Eu sei que também que a gente, poucas cidades, hoje em 2024, a direita, desde 2020, na verdade, a direita tem, na verdade, praticamente todas as cidades, né, as capitais, praticamente todas. Então, a pauta cicloativista claramente arrefeceu no Brasil, praticamente todo. Aqui em São Paulo, a gente teve o período mágico do Haddad, depois só retrocesso, apagamento, a gente lutando para manter o que tem. E eu imagino que isso aconteceu em todas as cidades que não conquistaram uma peleja danada. Tô vendo a situação de Belo Horizonte, uma peleja danada para conseguir uma ciclovia na avenida principal. E, enfim, a pauta é um pouco que arrefeceu justamente porque as prefeituras estão muito ligadas à direita. Então, não sei se você sente um pouco Niterói como um oásis, né? Não sei se você acompanha assim, se as pessoas te procuram, né? O Niterói me parece um lugar, e quando eu vejo as ciclovias sendo feitas do tamanho certo, aqui em São Paulo, o que a gente conseguiu, tem ciclovias que foram feitas com 80 centímetros. A gente chamou de ciclolinha, né? Não cabia nem o guidão da bicicleta. Né, é uma coisa horrorosa. Eu falei, gente, ó, tá aqui em Niterói do lado, as pessoas fazendo, como se deve, com 2 metros, né? Com uma faixa para ir para voltar, enfim. Então você imagina como é que é também a comunicação com outras, você que está dentro do poder público, a comunicação com outros poderes públicos que talvez tentem por dentro, enfim, né? Dentro de um cenário que é difícil, com a direita dominando a boa parte das prefeituras, praticamente todos os governos estaduais. Voltando só, e também aí eu queria só emendar também, a questão da segurança viária também é muito cara para mim. Eu tento estudar ao máximo a questão dos sinistros e tal. Uma foco que eu tenho, apesar de não ser especialista, e eu queria entender como é que é também, vamos dizer, você fizer um painel de como é a segurança viária, não só das bicicletas, mas de todos os modais, né? Aqui em São Paulo, com o Haddad e o Gilmar, a gente teve uma queda vertiginosa no índice de sinistros, de mortes, a partir das ciclovias e da redução das velocidades, né? Enfim, de fazer aquela cartilha que a gente já sabe de segurança viária, que hoje nenhum prefeito aplica depois do Haddad aqui, entrou o Acelera. E como é que ficou a questão da sinistralidade, não só de mortes e de outros modais, né? Aqui em São Paulo retornou, né? A gente voltou 10 anos, já estamos ultrapassando 1.000 mortes
ao ano, uma coisa horrível. E aí eu queria emendar, só para finalizar, a questão das motocicletas. Não, a gente teve no Rio aí muita questão dos ciclomotores, autopropelidos, não isso. A questão das motocicletas aqui em São Paulo virou uma loucura, especialmente com o iFood, né? As pessoas compram bicicleta para fazer iFood, mas para, na primeira oportunidade, comprar uma motocicleta, andar na ciclofaixa assim que possível, e o índice de sinistros de motocicletas também explodiu em São Paulo, mais de 500 mortes, uma coisa horrorosa, e que subiu no Brasil inteiro. Eu imagino que deve ter subido, talvez em Niterói também, a frota de motocicletas, e como que isso afeta também o teu trabalho, porque aqui em São Paulo, o que aconteceu é que o prefeito inventou uma faixa de motocicleta, que, na verdade, acabou eclipsando a questão das ciclofaixas. Então, tinha lugar onde estava planejado uma ciclofaixa, ele fez uma motofaixa, e quanto mais motofaixa faz, mais o índice de sinistros aumenta, exatamente o contrário do que acontece com ciclovias e ciclofaixas. Então, como é que existe essa pressão aí para ter motofaixa? Como é que está, vamos dizer, o cenário da segurança viária aí em Niterói, essa batalha que eu tenho certeza que é difícil também, mesmo estando num governo democrático, um governo que apoiou tal, essa vitória, ela nunca é definitiva, né? Imagino que vocês têm que diariamente ter que vencer o fascismo que está por aí e os anticiclovia. É isso, Felipe. Obrigado aí. Espero encontrá-lo aí presencialmente. Valeu. Jorge, que fala boa, colocações importantes de se ouvir. E o desafio aqui também, mas eu acho que eu vou conseguir fazer articular todos os seus pontos, que acho que são todos pontos muito centrais. E eu tenho certeza que a gente já se encontrou em algum evento desses, talvez de Bicicultura 2016, aquela fala Piscicultura de histórica do Haddad Florianópolis. lá. Não, não, não estava. Em Ah, Floripa, Florianópolis. Eu tive em Floripa, Floripa. Florianópolis. Eu vi você falando. É isso aí. Legal, legal, legal. Lá que a gente foi eleito, foi escolhido, né, para sediar É lá que eu não Felipe encontrei o Fernando. George. Pois é, o Felipe estava lá também. Você não encontrou. Ele estava lá. Mas eu chamo até a atenção aqui para a presença do Fernando Barcelos, da Associação de Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro, que é, junto com o Bike Anjo, uma das realizadoras de bicicultura. Esse grande evento, para quem não conhece, é o evento mais importante do cicloativismo nacional e que a gente vai receber aqui na cidade agora no mês de setembro. Estamos muito animados, com uma expectativa muito alta. É claro que Jorge, a gente tem falado para o Brasil inteiro que Niterói é legal, que a gente está fazendo um trabalho pela bicicleta e agora bate aquele frio na barriga, né? Bem, o pessoal todo vai chegar aqui, a gente vai receber em casa, tem que estar tudo realmente funcionando, tudo bem. Só um parênteses, a gente teve uma matéria daquele Cidade de Soluções da Globo News aqui em Niterói. E você acredita que estava tudo bem e na estação da bicicleta compartilhada que ele escolheu para começar a reportagem, ela caiu, cara, na hora que o repórter chegou. Então, aquele desespero, essas coisas acontecem, mas é importante que ela voltou a funcionar logo depois. E em bicicultura a gente não vai ter esse tipo de problema, certamente. Mas, gente, Niterói, a gente tem um governo progressista e que ele é muito bem articulado, gente, com as camadas populares da cidade. É um governo cujo grupo político ele cresce na região norte. O nosso prefeito, Rodrigo Neves, ele é uma figura de expressividade, de expressão, que começa na região norte da cidade e passa a ser reconhecido por todas as regiões, evidentemente, né, mas o núcleo dele, a fortaleza dele, sem dúvida, é esse diálogo com as classes populares. Né, e foi uma fortaleza muito importante de se ter na eleição de 2022, quando a gente derrotou o projeto bolsonarista. Niterói foi a única cidade do estado do Rio de Janeiro que Bolsonaro não ganhou. Isso certamente se deve ao trabalho que articula entregas, que articula boa gestão e também uma atuação direta nas necessidades que o povo realmente tem na nossa cidade, né? Nas comunidades, nas áreas mais carentes, com investimentos na área da saúde, da urbanização, na própria moeda araribóia, que é uma moeda social que existe em Niterói, que é decorrente, ela é descendente direta da renda básica temporária, que começou lá na pandemia. Pra vocês terem uma ideia, a pandemia estoura dia 15 de fevereiro, dia 15 de março. Em abril, a gente já estava distribuindo o cartão de renda básica temporária, e assim que a pandemia começa a arrefecer,
ela se torna a moeda araribóia. Então, são medidas que realmente impactam principalmente cenários de crise econômica e política. E acho que isso foi muito importante porque nós conseguimos cultivar uma base de governo que vai da esquerda até a centro-direita democrática aqui na Câmara. Evidentemente, a composição é necessária e é responsável, inclusive, por a gente poder continuar tendo autonomia e capacidade de governança para tocar os projetos da Niterói que a gente deseja, mas o projeto fascista, bolsonarista, ele evidentemente continua ativo, né? A gente tinha até a legislatura passada apenas um vereador bolsonarista, porque a eleição municipal anterior tinha sido aquela confusão dos partidos. Esses caras brigam entre si mesmos, não conseguem nem fazer política com eles mesmos. Mas nessa última eleição já estava todo mundo concentrado no PL, eles conseguiram eleger 4, a bancada cresce. Mas assim, são 4 de 21. A gente ainda assim está num cenário muito diferente das cidades do país, e evidentemente que bicicleta é importante, bicicleta é a luta da minha vida e certamente da de muitos aqui, mas a gente também quer ver a cidade no caminho certo, para além da bicicleta. Claro que se for com bicicleta, melhor ainda. E a gente teve, eu cheguei a mencionar na minha apresentação, a gente teve a sorte de ter o Axel como padrinho nesse processo todo. O Axel é que propõe o Niterói de Bicicleta como um grupo de trabalho, como um programa de governo, e ter, a partir daí, conquistado o Rodrigo enquanto um político que tem o seu grau de... Ele tem um senso muito apurado de identificação das demandas da cidade. E, além disso, uma capacidade de articulação política muito grande e uma visão política no sentido de que a gente tem, sim, que colocar projetos inovadores para frente, mas, evidentemente, que eles têm que ser politicamente viáveis. E eu acredito que o fato do Rodrigo ter abraçado a bicicleta como hoje ele abraça, manter o espaço da bicicleta vivo e pujante do governo dele, tem muito a ver com o fato da cidade, da própria cidade, ter abraçado esse projeto. Em 2020, na eleição que o Axel foi vitorioso, a gente fez um levantamento e foi super interessante. Não tinha nenhum candidato que falava em retroceder o projeto cicloviário. Todo mundo falava de melhorar a qualidade das ciclovias e dar segurança para o ciclista. É óbvio que para os outros isso era da boca para fora, né? Porque você tem que comprar muita briga para fazer ciclovia, você tem que fazer muito debate para poder enfrentar essas disputas e ter muita firmeza da direção que se quer seguir. Mas o fato de, pelo menos no momento eleitoral, ter sido identificado até pelos opositores que falar mal de ciclovia não geraria engajamento, pelo contrário, você precisaria falar bem. Eu acredito que isso é muito significativo no sentido de que a continuidade do governo foi importante, foi fundamental para a gente chegar onde estamos agora. Mas a gente está construindo uma demanda que é da sociedade, né? E eu concordo contigo, Jorge, o cicloativismo, de forma geral, e Niterói não foi diferente, ele deu uma esfriada. Eu acho que tem muito a ver com o período bolsonarista, né? Acho que muita gente passou a se perguntar por que eu vou lutar por bicicleta se o meu país está sendo vilipendiado. Mas a gente aqui identifica como uma necessidade manter essa chama acesa, buscar outras alternativas para manter uma base coerente, de pessoas engajadas, de pessoas que identifiquem na bicicleta um estilo de vida, ou uma pauta de luta, ou pelo menos alguma coisa que desejem. E isso inclui, também, eu acredito que você e o Rogério e tantos outros e outras aqui vão entender o que eu estou falando. Isso inclui também dialogar com os grupos de pedal, isso também inclui também fomentar o diálogo com os atletas da bicicleta, que são grupos tradicionalmente que às vezes até tendem mais a um pensamento mais conservador, né? Acho que a gente tem que trazer para dentro, gente. A gente tem que trazer para o debate. Isso não tem jeito. O caminho é incluir todo mundo na medida do que é democraticamente possível, né? Nos limites da defesa da democracia. E nesse sentido, acho que o Niterói de Bicicleta, eu tenho certeza que o Niterói de Bicicleta é determinante. E por isso que o foco da minha apresentação hoje foi falar sobre governança, não foi falar sobre ações específicas de governo. Pô, eu acho que o bicicletário
é interessantíssimo. A bicicleta compartilhada como serviço público gratuito é inovadora, o polo cicloviário também, mas isso tudo só é possível porque a gente tem essa subestrutura de governança que se chama Niterói de Bicicleta na Prefeitura de Niterói, que consegue fazer a disputa institucional e a disputa política. Você deu um exemplo de Fogo Amigo, que aconteceu na semana passada. Foi um vídeo muito infeliz, de fato, mas eu acho que o diferencial, cara, da gente ter essa estrutura e esse consenso do que são políticas cicloviárias e do papel que essas políticas têm no governo, que fez com que a gente tivesse a consistência nesse posicionamento no caso desse vídeo. Porque o governo entendeu aquele vídeo como equivocado. O governo enfrentou o desgaste com a própria base de chamar para conversar e pedir para derrubar o vídeo. E para passar pela estrutura do governo. E eu não acho realmente, cara, que o vídeo tenha sido algo feito com malícia ou feito com maldade. Eu acho que realmente foi desconhecimento. É uma pessoa que eu acho que nunca tratou dessa pauta como a gente trata, ou então teve um olhar sensível para essa pauta. Mas o fato do governo ter se engajado no sentido de buscar uma solução para isso, e a solução que a gente imagina, a gente entende que não é mandar o ciclista sair da calçada, mas sim falar para ele respeitar o pedestre. É claro que o ciclista não pode estar na calçada, é errado. Mas também se você determina como política de governo que o combate ao ciclista na calçada é a sua prioridade na letra dura da lei, você está indo contra aquilo que a gente busca, que é incentivar o uso da bicicleta confortável, com segurança jurídica, até porque nossas cidades brasileiras, e nem a cidade brasileira, nem Niterói, está preparada para dar segurança plena para o ciclista andar na rua de forma indiscriminada. Talvez daqui a 30 anos a gente possa até pedir para o ciclista sair de maneira mais contundente, mas hoje ainda não é o caso. E isso, gente, eu não minimizo o problema que é ciclista na calçada. A gente tem muito caso de velhinha atropelada. O Niterói de Bicicleta hoje, por exemplo, a gente recebe mais demanda reclamando de ciclista na calçada do que ciclista pedindo ciclovia. Mas isso aí a gente resolve como? Com educação, de maneira inteligente, com estratégia, com campanhas pensadas, olhadas da perspectiva do ciclista. A frase dessa daqui, por exemplo, que a gente distribui nas ruas é: os motoristas devem proteger os ciclistas e nós protegemos os pedestres. É chamar para a responsabilidade. Isso é uma abordagem inteligente, é uma abordagem produtiva, e a abordagem do governo é essa. Isso a gente não tem a menor dúvida. Outro exemplo da importância dessa estrutura de governança. A gente teve uma obra de que precisou da interdição de uma ciclovia, porque ia passar na transversal uns tubos de drenagem imensos. Ali tinha um problema objetivo, tá? A ciclovia precisava ser interditada e desviada pela calçada, que virou calçada compartilhada durante 2 semanas. No que depende da fiscalização do fiscal de obra, que o objetivo dele é garantir que a obra seja feita, e da empresa que está executando, que só quer realmente executar e ganhar o custo da obra lá no final, né, receber o que lhe é devido, e que está acostumada a fazer obra em cidades que não tem qualquer interseção da gestão com a pauta cicloviária. Cara, a bicicleta é o quê ali nessa fila do pão? Infelizmente, se não tivesse Niterói de Bicicleta, se não tivesse pessoas que são ciclistas para estarem lá de manhã de bicicleta, chegando para avaliar qual que é a melhor forma de interdição, qual que é a melhor maneira, comportamento que o agente de trânsito vai ter, a gente estaria muito menos acolhido enquanto pessoas que andam de bicicleta do que a gente está. Claro que tem problemas, claro que tem desafios, claro que... mas é essa estrutura de gestão, essa estrutura de governança que nos permite que possamos solucioná-los, né? Que possamos educar as pessoas, que possamos colocar parâmetros de gestão que sejam de qualidade. Aí, falando rapidamente da questão de sinistros, a gente teve um aumento também em Niterói do número de sinistros, de forma geral, puxados pelas motocicletas. Depois da pandemia, a gestão das motocicletas é um desafio tremendo, um desafio imenso, principalmente por conta da precarização do trabalho, dos aplicativos. É um desafio que tem que ser enfrentado, que vem sendo enfrentado, mas, de fato, foi observado esse aumento. Existe um plano de segurança viária que está em elaboração aqui pela nossa empresa de trânsito da cidade, mas eu queria chamar a atenção para a questão também dos ciclomotores, né, que acho que
essa resolução 996 do CONTRAN, ela deu alguns passos para trás no sentido da segurança, principalmente das nossas ciclovias e das vias de forma geral, porque são equipamentos muito novos, muito difíceis de se categorizar, e acaba que a resolução é excessivamente permissiva também. E estamos enfrentando também aqui em Niterói o desafio de chegar lá em janeiro do ano que vem, exigindo e fiscalizando o emplacamento de todos os ciclomotores, como o CONTRAN, na sua resolução, exige. Né? A gente não consegue, infelizmente, coibir, agir de forma mais contundente na questão da velocidade em termos de fiscalização. Claro que educação, sim, mas fiscalização por N motivos estruturais, inclusive a dificuldade de se aplicar multa em pessoas não habilitadas. Então, a fiscalização, mas acima de 32 por hora, que é o limite a partir do qual um veículo é caracterizado como ciclomotor ou motocicleta, essa fiscalização ela precisa acontecer. E são justamente os ciclomotores que estão puxando também o número de acidentes, mesmo com a subnotificação envolvendo ciclistas na cidade de Niterói. Tanto que, a partir desse mês, a Polícia Militar está começando a desagregar esses dados de acidente entre o que eles chamam de bicicleta elétrica e bicicletas convencionais, justamente para a gente poder acompanhar essa tendência, gente. Mas acho que é isso, Jorge. Reforço o convite para todo mundo estar aqui em setembro, animado nesse Bicicultura, que vai ser... E aí, falando, acho que o Fernando vai falar melhor sobre isso depois. Eu não sei se ele continua com a gente. Mas o Bicicultura, eu mencionei a questão dos grupos de pedal. Uma das premissas que a gente está adotando na Bicicultura desse ano é justamente fazer um evento que não fale, Jorge, só para a nossa panelinha de cicloativista. Tem que ser um evento que seja da cidade, que seja dos grupos de pedal, que traga as pessoas para o debate, cara, porque a gente já sabe que bicicleta é legal, que tem que incentivar a bicicleta, né? Não vai ser a gente mesmo que vai ter que se convencer desse processo, a gente tem que mostrar que a gente precisa dialogar e falar com mais gente para além de nós mesmos. Acho que era isso, gente. Valeu, obrigado, Felipe. Até Obrigada. setembro, hein? Fernando, você estava inscrito até agora, a mãozinha baixou, você desistiu? Opa, estão me ouvindo? Sim. Sim. Agora você fechou. Alô? Agora sim. Agora sim. Tá certo. Boa noite a todos, eu sou Fernando Barcelos, daqui de Niterói, né? É um prazer aí estar participando aí dessa mesa, desse debate. Sempre bom ouvir o Felipe falar. Foram grandes conquistas aqui para Niterói aí do Niterói de bicicleta. Eu cheguei a baixar a mão porque uma parte da minha pergunta já tinha sido contemplada, né? Mas vamos lá. A minha pergunta era no sentido de eu percebi na cidade que a bicicleta compartilhada ela trouxe uma democratização muito grande. Como meio de transporte. Vi pessoas de comunidade, vi pessoas carentes que antes tinham dificuldade de se locomover e usarem, né, a bicicleta. Vi grupos de jovens também usando como lazer. Então, assim, queria ouvir do Felipe. Eu cheguei um pouco atrasado, tive uma dificuldade de entrar aqui na reunião, não sei se ele já abordou esse tema, mas se o Felipe pudesse falar um pouco os impactos dessa bicicleta compartilhada, né, para a democratização da bicicleta como meio de transporte, né, o perfil de quem está usando essas bicicletas, se realmente foi uma coisa assim, que teve um impacto econômico, é uma democratização para a classe trabalhadora. Eu senti isso, mas assim, não tenho dados mais precisos para afirmar isso, né? Só um dia eu vi assim indo para casa uma garotada muito animada, andando de bicicleta à noite, de lazer, que talvez não estivessem andando antes porque não tinham a bicicleta. Então, minha pergunta era nesse sentido, Felipe, se vocês têm dados aí para falar dos impactos para a população que mais precisa da bicicleta compartilhada. E aproveitar, já que o Felipe aí tocou, convidar todo mundo para estar no Bicicultura aqui em setembro. A gente está preparando aí um grande evento para todas as tribos da bicicleta, né? Para todo mundo que trabalha, que vive, que usa a bicicleta como esporte, lazer, como mobilidade, para estar debatendo aqui. A gente vai ter corrida de cargueira para entregador de bicicleta, que é um negócio bem legal. Vamos ter várias conferências, o passeio ciclístico. Então vai ser uma festa boa.
Aí, tá todo mundo já convidado para estar aqui em Niterói com a gente. Obrigado, era essa a minha pergunta. Muito bom, Fernando, muito bom. De novo, quero destacar o papel do Fernando nesse processo de bicicultura. Ele e a Vivian do Bike Anjo são os grandes responsáveis por trazer esse evento para cá. O Bicicultura é um evento da sociedade civil e eles são quem não só defenderam a candidatura lá atrás, como estão produzindo e enfrentando esse desafio imenso de fazer um evento que seja marcante para todo mundo que vier participar aqui e para a nossa cidade também como um todo, gente. Então, obrigado, Fernando, mais uma vez pela parceria e amizade, pelo seu papel fundamental nesse processo todo. Falando de bicicleta compartilhada e democratização da bike como meio de transporte, a gente está finalizando agora o primeiro relatório de análise do perfil do usuário da nossa bike compartilhada, mas os dados que a gente tem e que são muito mais do ponto de vista qualitativo da experiência na avaliação dos usuários é que eles tendem a ser não moradores da área central. Assim, só falando de diretriz da implantação desse sistema, a gente teve muitas experiências de bicicletas compartilhadas nas áreas mais ricas e centrais das cidades. O Rio de Janeiro começa com o sistema de bike compartilhada deles na Zona Sul, depois chega no centro, depois vai para Tijuca, e hoje ele tem alguns poucos braços para as zonas periféricas, e a gente queremos nos assegurar que isso não acontecesse aqui em Niterói. Uma das oportunidades para mitigar essa possibilidade foi o fato de que Niterói opera a bike compartilhada com recurso do município, a partir das premissas que tratam ela como um sistema de transporte público. Então, evidentemente, como o Fernando mencionou, tem pessoas que usam para passeio, mas ela foi planejada e é operada para ser uma alternativa de transporte. E, além disso, na lei que caracterizou a bike compartilhada em Niterói como um serviço público equiparável a ônibus, por exemplo, é um serviço público passível de concessão, inclusive. A gente tem nos planos, esse assunto sempre volta. Eu gostaria muito de fazer uma concessão da bike compartilhada um dia. Tem gente que duvida um pouco do ponto de vista técnico, mas eu acho que seria uma forma da gente garantir por 10, 20 anos essa operação para frente. Na lei que aprova essa caracterização, nós conseguimos inserir o fato de que o sistema ele deveria crescer de maneira concêntrica em relação ao centro do município, ou seja, ele inicia no centro, que é onde tem mais serviços, empregos, pontos de intermodalidade, etc., e ele vai crescendo de forma homogênea, ou seja, tanto para a região mais empobrecida quanto para as regiões mais ricas. Se ele cresce para um lado, ele tem que crescer para o outro, né? E sempre garantindo uma densidade de estação, porque é um erro que a influência política sobre esse tipo de sistema, às vezes, a influência política é indevida, né? É desqualificada. Às vezes pode causar, só corrigindo, política e econômica, né? Pode causar querer esticar demais os sistemas, ou seja, fazer a abrangência de uma área muito maior do que aquele quantitativo permite. Então, você tem sistemas, por exemplo, que as estações vão estar a cada quilômetro, por exemplo, quando a gente sabe que um sistema de bike compartilhado, para operar bem, tem que ter estações a, no máximo, 200, 300 metros umas das outras. E tem que manter essa densidade para ir operando bem. E quando começamos agora, no ano passado, em 2024, com 50 estações, naturalmente a área ao redor do centro, pegando um pedaço da Zona Sul, pegando um pedaço da Zona Norte, foi a primeira a ser contemplada. E o que a gente observa hoje, falando de perfil agora, finalmente, que a maioria das pessoas que usam o sistema de bike compartilhado não reside necessariamente nessas áreas. A gente tem muita gente que vem de ônibus, pega a bicicleta e aí se desloca essa perna final, ou seja, economizando uma passagem extra que ela pegaria, o número de usuários, por exemplo, da estação da UF, do campus do Graguatá, da UF, que é o maior campus, é gigantesco, é imenso, e o maior movimento entre uma dupla de estação é justamente entre esse campus da UF e o terminal metropolitano, que é o terminal João Goulart, aqui do centro da cidade, ou seja, são as pessoas que estão chegando de ônibus para ir para a UF, fazendo esse trajeto final ali de praticamente 2 quilômetros de distância.
né? Então, acho que esse é um dado muito interessante, porque vem esse questionamento, né? Poxa, a Baía Compartilhada não está na cidade toda, mas ela abrange a cidade, os moradores da cidade toda potencialmente, né? E das cidades vizinhas também, por tabela. Mas assim que a gente tiver esse relatório concluído, a gente pode compartilhar. Eu estou muito ansioso também para saber mais desses dados. Acho que é isso. Obrigada, Rafael. Salve, gente, tudo bem? Desculpa demorar para entrar. Estou acompanhando aqui, valeu, Felipe, pela apresentação. Muito boa a conversa até agora, vários pontos diferentes. E, cara, eu atuei, antes de estar aqui no PT, eu atuei no IDEC e muito na pauta nacional, né, como aqui é o setor nacional também de mobilidade. E um desafio que eu senti muito, que a gente tem sofrido, eu tenho falado muito com o Jorge disso, faltam boas experiências em várias áreas de transporte, desde a gestão do ônibus, fazer corredor, fazer trilhos e ciclovia. E uma coisa que eu ia perguntar nesse sentido é o quanto vocês, saindo um pouco de Niterói, têm conseguido articular com mais prefeitos, conversar com, talvez com a frente, não sei se o prefeito tem contato lá, ou o fórum de secretários, mas tentar conversar com mais prefeitos para tentar buscar mais experiência. Não sei se o PDT tem algum grupo de conversa nesse sentido, mas eu tenho tentado, tenho muita locução com a CNN, com a FNP, tentar conversar com mais prefeituras é um desafio. Aí eu queria ver o quanto que vocês têm tentado ou conseguido fazer essa conversa com outras prefeituras para mostrar a boa experiência de vocês. Tem algum tipo de fórum, algum tipo de evento, enfim, ou esses espaços que eu aqui citei para trocar ideias, temos mais experiências inspiradas aí em Niterói. Legal, legal, Rafael. A gente sempre busca, claro, estar em contato com outras cidades também para aprender, né? A gente teve uma visita, e é impossível falar de bicicleta do Brasil sem falar de Fortaleza. Fortaleza também faz um trabalho que é uma grande referência para o país inteiro. A gente esteve lá em 2020, acho que foi 22, numa visita que foi articulada pelo ITDP, que é o Instituto de Desenvolvimento de Políticas de Transporte. É, e foi uma experiência muito, muito importante. O que acontece, em geral, é que nós somos procurados, nós somos acionados por diversas cidades, a gente sempre que dá para encaixar na agenda, tentamos ir, faz questão, a gente, acima de tudo, é cicloativista. Eu já estive, acho que eu posso citar umas 10 ou 15 cidades nesse processo, mas claro que a FNP, ela poderia, sim, cumprir um papel muito importante nesse sentido. Nós temos o início de interlocução com eles através de uma figura que atua. Na verdade, o Rodrigo Neves, nosso prefeito, ele é vice-presidente, um dos vice-presidentes da FNP. Eu não lembro exatamente qual a vice-presidência dele, talvez seja de ODS. Mas acho que é uma porta de entrada importante. E aproveitando o ensejo de bicicultura, a gente vai fazer um evento um dia antes, promovido aqui pelo Niterói de Bicicleta, pela Prefeitura de Niterói, que está convidando prefeituras de cidades que tenham interesse em conhecer a experiência de Niterói. Então, inclusive, se vocês tiverem, a gente ainda está montando essa lista de convidados, se vocês tiverem essa lista, alguém para indicar para participar desse evento, estamos abertíssimos a receber, tá? E a ideia é fazer um dia de visita técnica, de falas sobre os diferentes aspectos aqui da política cicloviária na cidade. E, de novo, estamos sempre aceitando essas sugestões, cara. Acho que a gente tem que falar mesmo, a gente tem que trocar experiência e compartilhar aquilo que tem de bom, Rafael. A gente não tem outros inscritos, mas tem aqui no chat umas perguntas do Cláudio de Recife. Eu não sei se ele está com dificuldade, se ele prefere que eu leia. Como ele não se manifestou, eu vou ler. Ele está falando com relação à segurança, como é a fiscalização da utilização das ciclofaixas e a manutenção, a questão da invasão de motos e carros. Também pergunta sobre os sinistros com ciclistas. Então vamos lá. Segurança, manutenção, segurança do ponto de vista viário, eu imagino, certo? Creio que sim, porque ele está falando depois da invasão, né, de motos e veículos. Sim, sim, sim. Olha, a fiscalização das ciclovias ela é feita pelo próprio órgão de trânsito, pelos agentes municipais. Existe um sistema de câmeras através do qual também são realizadas autuações, quando são aquelas infrações que são identificáveis através das câmeras, invasão de ciclovia,
estacionamento irregular, etc. E, claro, existem muitos desafios, existe um processo ainda de educação e aculturamento que é necessário para se obter um cenário, mas isso é progressivamente, isso a gente aposta muito tanto na fiscalização quanto no trabalho educativo para cada vez menos termos esse tipo de problema. Do ponto de vista agora da manutenção, a gente, depois de uma luta política, técnica, administrativa muito contundente, nós conseguimos trazer para o Niterói de Bicicleta a gestão de um contrato de manutenção das ciclovias. Então, a nossa equipe hoje, da Diretoria de Infraestrutura Cicloviária, é diretamente responsável pela manutenção da malha cicloviária da cidade. E, gente, isso foi determinante, porque você tem que andar de bicicleta, você tem que viver o que os ciclistas vivem para poder entender a real necessidade de manutenção. E ciclovia, eu falei daquela dificuldade como empresa na operação de um desvio na ciclovia, é gritante a dificuldade que a mão de obra, tanto da ponta quanto da engenharia, tem na hora de executar a malha cicloviária, porque você tem toda uma estrutura de formação de profissionais que é voltada para a circulação de automóveis, né, para as demandas do automóvel. Nem calçada para pedestre, que teoricamente somos todos pedestres, nem calçada para pedestre se tem a cultura de fazer de maneira adequada. Eu sou arquiteto, eu falo até como propriedade de causa da minha própria profissão. Quiçá para bicicleta. O exemplo que a gente sempre dá é o fato de que um desnível de 5 milímetros de uma via para carros é imperceptível e para uma via para bicicletas ele pode ser determinante na segurança ou no conforto daquele usuário. Então, ter pessoas que estejam envolvidas com a gestão cicloviária, que estejam qualificadas para tal, é fundamental na gestão dessa manutenção. Isso foi eu diria que foi a maior conquista do Niterói de Bicicleta, que não é visível exatamente para as pessoas, né, mas que o que é visível é que a qualidade da malha cicloviária vem aumentando progressivamente. Esse contrato acabou de fazer 1 ano, ainda tem muita coisa também para fazer, mas, poxa, foi muito importante nesse sentido. Em termos de sinistros envolvendo bicicleta, eu acho que eu cheguei a mencionar antes sobre os principais pontos, eles são relacionados aos desafios da subnotificação, a questão da desagregação dos dados entre bicicletas elétricas, ciclomotores e bicicletas convencionais, que é necessária diante do crescimento do uso desse tipo de equipamento, e também da questão da ausência de mortes nas ciclovias, mortes de ciclistas mortos nas ruas de Niterói desde 2019, o que é um ponto muito positivo, né? Acho que era basicamente isso, gente. Tem uma outra pergunta da Luciene aqui, mas ela está com a câmera aberta. Não quer fazer a pergunta, Luciene? Abre o microfone. Oi, pode ser, porque na verdade eu não participei desde o início, eu fico sempre preocupada dele ter respondido, que nem o Fernando colocou, né? Tudo bom, Felipe? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou uma das fundadoras da Acerj e a gente tem acompanhado aqui no Rio, né, essas questões assim da estratégia cicloviária que você colocou, super concordo. A pergunta é em relação a como é que a gente, né, faria em relação a legalmente, né, falar de bicicleta elétrica, velocidade 20 ou 32, enfim, eu achava até que era 20 na ciclovia, você falou diferenciação por 32. Como é que a gente se posiciona, né, de tirar a bicicleta elétrica e patinete elétrico da calçada, mas ser um pouco mais permissivo com bicicleta por uma questão de segurança? E como é que na ciclovia eu também me posiciono em relação à velocidade de uma bike elétrica, né? Quando a gente também vê bike não elétrica mais de 20, enfim, na ciclovia, né? E como é que a gente consegue, assim, identificar, né, rapidamente, através de alguma forma eletrônica ou inteligente, se é
um veículo ou outro, né? A pergunta é um pouquinho em torno disso. Legal, legal, Luciene. Assim, eu acho que essa, começando pela questão da calçada, essa sua questão, ela é o pulo do gato. É o pulo do gato que a gente ficou numa reunião com o secretário executivo, com o secretário de comunicação, com o presidente trans na última segunda-feira, durante 2 horas debatendo. Porque realmente são nuances difíceis de se articular. A questão da bicicleta e patinete na calçada, como você lida enquanto poder público com algo que é proibido, é efetivamente proibido, o ciclista não deve pedalar na calçada, mas conhecendo essas nuances. E a nossa resposta tem sido a educação, é conversar com os ciclistas, conscientizar, chamar a responsabilidade para que não pedalem efetivamente nas calçadas. E principalmente aqueles que têm um comportamento ofensivo quando está pedalando na calçada. E essa, assim, por mais que não seja muitas vezes a ação satisfatória que as pessoas que veem os eventuais abusos acontecendo, gostariam de ver, né? Muitas vezes a pessoa quer realmente ver aquele cidadão multado, autuado, mas a gente tende a entender que essa é a abordagem mais efetiva no final das contas. Porque a fiscalização, apenas pela fiscalização, a fiscalização como única solução para esse imbróglio, ela deixa de funcionar assim que não há um fiscal ao redor. E a gente não tem, bicicleta não tem placa, né? E a gente não deseja que elas passem a ter placa. A gente não acredita que uma eventual obrigação de emplacamento de bicicletas atacaria justamente a população que mais precisa delas, dificultaria o acesso, e isso não funciona em lugar nenhum do mundo. Mas ela não tem placa, o fiscal tem que estar próximo da bicicleta para tomar qualquer tipo de atitude. Aí a gente chega na segunda camada de complexidade, que é o fato de que no sistema de trânsito, no sistema do Detran, que é quem processa as autuações, não existe a possibilidade de autuar sem ter vinculado um chassi, uma placa ou um número de habilitação. Então, se a pessoa não é habilitada, a bicicleta naturalmente não tem chassi no formato de veículo motorizado, não tem placa, ela fica invisível para esse sistema, né? Então, Aqui no Rio, a gente teve uma experiência junto com o Lixo Zero. Uma vez falaram que iam multar a gente pela identidade. E aí essa lei ia pegar a guarda municipal e multar ciclista. Eu não lembro há quantos anos foi isso. E eu, na época, levava a minha filha, que era menor, e ela ia na calçada legalmente, porque menor, né, de 10 anos, podia ir na calçada. E aí eu comecei a botar o pé assim fora, sair do selim, né? Aí eu fiquei na dúvida, o que caracterizava eu não estar pedalando? Se eu tinha que botar os 2 pés, se bastava eu dar uma saidinha do selim, se eu tinha que passar a perna. E aí eu perguntei para o guarda municipal, vem cá, você vai me multar? Que era um que ficava lá na frente do colégio. Ele falou, jamais. Ninguém vai jamais multar uma mãe, né, que está indo com a filha em cima, né? Então eu acho assim, como é que você vê essa questão da identidade? Assim, já se tentou isso ou isso foi uma loucura aqui do Rio de Janeiro? no caso, olha, e agora eu vou falar um pouco sem tanta certeza, tá? Eu posso estar equivocado nessa informação. Mas, ao que me parece, no caso do Rio de Janeiro, a multa era para uma lei municipal que não era relacionada ao trânsito. Aí não passa pelo sistema do Detran e ia direto para multa para dívida ativa, da mesma forma como aquela multa por fazer xixi em lugar público, né? Aí, no caso, como a multa por pedalar na calçada, uma bicicleta convencional, se trata de uma multa de trânsito regulamentada pelo CTB, aí isso teria que passar, em tese, pelo Detran. Mas, de qualquer maneira, Luciene, a questão da multa ao ciclista também, na nossa avaliação, e a gente é amparado por estudos técnicos, ela não é a melhor alternativa e é mais urgente para tratar de segurança, né? Hoje a gente tem que resolver a questão da velocidade dos veículos, a gente tem que garantir que a gente tenha garantir que quem tem o maior potencial ofensivo nas ruas seja efetivamente fiscalizado e multado. Senão a gente vai criar uma nova camada
de complexidade, exigir um comportamento que ainda não é possível, francamente, ainda não dá em nenhuma cidade brasileira, talvez em Afuá, no Pará apenas, para se pedalar de maneira absolutamente legal, sem correr riscos. A maioria dos trajetos implica em passar por um trecho que, putz, ou não tem ciclovia, a rua é muito perigosa, ou não tem nem acostamento, ou é um trecho de 50 metros de calçada que não passa ninguém e você preserva a sua vida por passar ali de maneira devagar e cautelosa, mesmo não sendo correto, né? Então, a minha dúvida e a minha colocação é mais no sentido de que se a gente não tem uma infraestrutura urbana que é adequada, como a gente cobra um comportamento ao ponto de autuar, e aí a multa fica muito fragilizada, inclusive do ponto de vista legal, jurídico, e mais, o que aconteceria se a pessoa deixa de pedalar na calçada, vai para a rua e é atropelada? O potencial ofensivo de uma ciclista na calçada é muito menor do que de um carro em relação a um ciclista na via. E aí, por isso, eu volto para a questão da campanha educativa. E o foco da campanha educativa aqui é proteção ao pedestre. Você tem responsabilidade de proteger o pedestre e não pedalar na calçada. Agora, isso quer dizer que a gente está buscando mecanismos para multar, para autuar esse ciclista? Evidentemente que não. Agora, sobre ciclomotor, essa distinção realmente diz respeito à regulamentação municipal e à federal, né? O CONTRAN ele vai falar que o equipamento ele pode chegar, tanto a bicicleta elétrica quanto o tal do autopropelido, eles podem chegar até 32 km por hora. É a limitação física dele. Se você acelerar, ou no caso da bike elétrica pedalar, ele não pode ir mais rápido do que 32 por hora, a velocidade máxima daquele equipamento. Agora, ao transitar nas ciclovias, independente de você ser ciclomotor não, que ciclomotor não pode, independente de você ser autopropelido, bicicleta elétrica ou bicicleta convencional, a sua velocidade máxima é de 20 por hora. Obrigado. Eu acho que encerramos, Lúcia. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Acredito que não, né? Pelo menos a última era a Luciene, que estava com a mãozinha levantada, né? Não tem mais ninguém, né? Não. Não. Vamos para Só um os momento. finalmente. Você tem uma pergunta, Lúcia? Não, nós vamos encerrar agora. Só estou vendo aqui vou até fazer umas considerações, mas não, já está adiantado, já é 21h01. Felipe, muito obrigada. Foi super esclarecedora a tua fala. É interessante, porque nem sempre todas as pessoas que vêm aqui têm o domínio que tu tivesse para nos falar da questão de Niterói. Então, eu queria te agradecer, foi muito bom. Eu espero que que a bicicultura seja um sucesso, né? Eu sei que nós vamos estar presentes lá com muitos representantes, o Rogério e o Geórgio, eu tenho certeza que estarão lá, tá? E eu espero que o trabalho de Niterói continue, né, nesse ritmo aí, porque está muito interessante isso que vocês estão fazendo. Eu vou entrar em contato contigo depois, porque eu também quero alguns dados aí de Niterói, certo? Muito obrigada mesmo, tá, Felipe? Aqui nós ficamos aqui à tua disposição, para qualquer coisa que tu gostares de contar para a gente, né? De qualquer novidade que apareça aí em Niterói, que tu queira, na verdade, democratizar as ideias, tu fica à vontade para nos acionar, que as portas sempre estarão abertas, certo? No mais, eu quero desejar uma boa noite, uma boa semana para todos vocês e até quarta que vem, né? Que a gente não sabe ainda o que vai falar, se vai ser acidente de trânsito. Tá bom. Lúcia, boa noite. Tá bom. Eu posso dar só um recadinho? Pode. Aham. Bom, gostaria de convidar a todos aí, boa noite a todos. Felipe, Ele vai ótima convidar para o trem do apresentação. forró. É isso, é claro. Todo mundo aí do Rio, de Niterói, e quem puder vir também, né? No sábado, a partir das 9 horas, a gente vai estar lá na Central do Brasil, vai fazer o trem do forró com vários artistas nos 8 vagões até Caxias, entendeu? E depois em Caxias vai ter forró, comida típica, tudo isso. Então, é uma parte de turismo muito legal que a gente está tentando chegar. O trem aí já é patrimônio municipal, estadual, federal. A gente quer também que ele seja patrimônio da humanidade. Aí estamos brigando aí para que a gente tenha esse projeto aí, mais um projeto aí o Trem do Forró, convidando a todos aí. Tá bom? Tá, que Obrigado, Lúcia. legal.
Que legal. Tomara que dê tudo certo. Se eu estivesse no Rio, até eu iria, Itamar. Que legal. Não, Palavras tá bom, tá finais aí bom. do Felipe, palavras finais, né, para encerrar. Gente, primeiro, estou muito surpreso com a pontualidade. Marcaram comigo até 9 horas e a gente encerra 9h04. É. Primeira vez que eu passo por isso. É fantástico, fenomenal. Minha filha agradece. Daqui a pouquinho estou chegando em casa para ficar clara que eu tenho a filhinha de 2 anos. E quem tem filho sabe que essa divisão é dura. Tem vontade de ficar o dia inteiro com ela. Obrigado pela oportunidade, obrigado por ter convidado. É sempre um prazer falar sobre bicicleta, falar sobre ideias novas e principalmente com gente com cabeça boa e disposta a debater. Prazerzão, prazer rever os colegas já conhecidos, o Jorge e o Rogério, e espero todos vocês aqui em setembro de Niterói para a gente pedalar junto. Fechou? Fechou. Felipe, eu tenho certeza que quando o Rogério e o George chegarem na bicicultura, eles já vão te incomodar o suficiente. Não convida. Aqui é todo mundo muito chatinho. Chatinho, mas Ele conhece os chatinho no bom, ciclochatos. chatinho no bom sentido, né, George? Os ciclochatos, o Felipe conhece a turma. Os ciclochatos no cutuca o tempo todo, né? Não, eles vão sempre, tem muitas Ciclomalas ideias. O também. Rogerinho tá quietinho. Ó, uma boa noite para vocês, tá? Tchau para Boa vocês. Muito noite. Vocês também, Tchau, boa valeu, noite. gente. obrigada. Obrigada a todos. Tchau, Tchau. tchau. Gente, Tchau, boa obrigado. noite, boa noite, Tchau. boa noite.